Você tocou no assunto da base pra gente ainda aproveitar o gancho. Como que funciona esse processo da base no Atlético Paranaense, que eu sei que é diferente, eles são bem organizados, existe essa metodologia específica, tipo, você aqui no clube a gente quer que um técnico que treine dessa forma, que jogue dessa forma, funciona assim lá, e o que você enxerga hoje como formação? Qual que é a formação ideal, se é que tem alguma formação ideal para um atleta de futebol brasileiro? Porque hoje a gente vê atletas muito jovens, muito precoces e alguns queimando etapa, né? Em contrapartida na Europa, você vê que já é sub-23, né? Que ele já entende que a maturação desse atleta pode ser tardia. Muitas vezes um atleta com 20 anos aqui já está batendo e lá com 22, 23 começa a ter bom desempenho. Queria entender um pouco do que você pensa sobre isso. Assim, em relação ao Atlético Paranaense, eu já saí de lá há quase 7 anos, né? Sim. Então, faz tempo já que eu saí, mas tenho grandes amigos lá ainda e sei que o clube ainda está muito bem organizado sob o ponto de vista de formação. Na nossa época, a gente buscou uma diretriz comum, né, em termos de modelo de jogo e metodologia de treino, justamente para facilitar a transição dos jogadores entre as diferentes categorias. E isso, querendo ou não, facilita a chegada do jogador, né, e a adaptação do jogador na categoria de cima, até a categoria profissional. Isso favorece, né, com que o jogador seja promovido de uma maneira mais tranquila nas categorias e aumenta a chance do clube conseguir promover e revelar esses talentos na categoria profissional, que no final esse é um dos principais objetivos das categorias de base, né? É claro que nós temos sempre que ter em mente que o resultado não é o fundamental, mas ele é primordial nas categorias de base, porque esse espírito competitivo nós temos que implementar no jogador desde da formação. É claro que o mundo não vai acabar na ocorrência da perda de um título nas categorias de formação, mas nós temos que valorizar e muito a vitória para criar essa mentalidade vencedora nos jogadores, né? Isso tem que fazer parte do processo formativo e o Atlético conseguiu fazer isso muito bem, né, na época que eu trabalhei por lá. Sempre respeitando a particularidade de cada treinador. Eu acredito muito nisso, não acredito em algo engessado, né, em que você tenha que atuar numa determinada estrutura tática, num determinado sistema fechado, porque o futebol não é assim, né? Você tem que procurar também criar ali seres autônomos, né, para que ele possa tomar a decisão por si só e tenha a capacidade de se adaptar em diferentes modelos de jogo. Agora, uma diretriz orientadora eu considero como fundamental para você organizar melhor o processo e definir, né, pelos aspectos tradicionais do clube, o que aquele jogador tem que ter de especial para poder render bem e oferecer um retorno técnico na categoria profissional do clube. Eu acredito nisso, acredito que dá para fazer de uma maneira bem equilibrada, né? Eu tive a felicidade, depois na minha carreira, de promover e auxiliar na implementação dessas metodologias de treino, dessa diretriz orientadora comum no Ludogorets da Bulgária, depois no Esporte Clube Vitória, e vi que isso contribui demais, né, na formação dos jogadores e depois no bom desempenho que esses jogadores têm nas categorias principais. E a gente estava conversando já há um tempo sobre... Você é instrutor da CBF, né? Como é que funciona esses cursos da CBF para as pessoas que querem fazer e como você enxerga não é fabricação que se diz, né? Mas a qualificação de novos técnicos no Brasil hoje. Porque existe uma diferença, não sei se com essa licença você consegue, você tem que emitir uma licença lá, mas quem vem de lá não precisa. Como que você enxerga tudo isso? Eu acredito que o Brasil evoluiu muito na capacitação dos treinadores, né? E era algo que realmente se tinha necessidade no Brasil, principalmente para uniformizar a formação dos treinadores e dar as condições aos treinadores brasileiros de também competir e trabalhar no mercado externo, né? Isso é de suma importância para, primeiro, capacitar os profissionais, né, e depois oferecer as condições de trabalho que qualquer profissional precisa, principalmente nessa função de treinador principal, para atuar em outros centros futebolísticos do mundo, né?
Esse projeto assim foi delineado pelo Maurício Marques e pelo professor Oswaldo, que fizeram um trabalho brilhante, né? Praticamente fundaram a CBF Academy. E nesse período que eu fui convidado para oferecer muitas aulas, né, principalmente na licença A, e como eu já havia feito a licença argentina, né, da Associação dos Treinadores de Futebol Argentino, eu já tinha o nível 1, nível 2 na época, pela coordenação do Léo Samarra, que é um outro excelente profissional, o Maurício me convidou para fazer a licença Pro na CBF Academy. E então eu tenho tanto a licença da Argentina como também da CBF. Legal. Então eu consigo estabelecer um paralelo entre os dois cursos. Tem o muita curso diferença? é bem diferente. O curso da Argentina funciona basicamente como se fosse uma universidade. Você tem disciplinas, né? É um curso bem rígido, muito bom, com conteúdo de altíssimo nível. E eu acredito que qualquer profissional que queira a excelência, ele tem que buscar de diversas fontes, né? E eu fui buscar na escola europeia, na escola argentina e, consequentemente, também na escola brasileira, que eu já conhecia por ser brasileiro, por atuar no mercado do Brasil, mas vi que o curso da CBF ele tinha uma visão mais construtivista, né? Muito ali parecido com a Escola da Ponte, né? Portuguesa. E eu achei muito interessante. É um curso que tem uma riqueza prática muito interessante. Então, os dois cursos, no meu caso, se complementaram, sabe? Então, eu fiquei feliz de ter feito os dois cursos, porque aprendi muito nos dois e saí um profissional melhor do que quando eu entrei, né? No final, se trata disso. E hoje, o curso da CBF... nós temos que homologar na Conmebol, né? Hoje eu tenho a Conmebol Pro, mas infelizmente ainda não se tem uma reciprocidade com as outras licenças que se existe no mundo, principalmente as licenças da UEFA. Então, o profissional que tenha um curso da UEFA pode vir trabalhar no Brasil sem nenhum pré-requisito. Nós, com a nossa licença Pro da Conmebol para trabalhar na Europa, você tem que ter comprovadamente, antigamente eram 5 anos, né, que você tinha que comprovar a experiência na primeira divisão do país. Então, se você tem ali só 20 clubes, né, 20 vagas na Série A, e imagina para o universo de treinadores que se tem no Brasil, como é que você vai conseguir 5 anos consecutivos, ainda mais com essa cultura de alta rotatividade dos treinadores. Exato. Então, se trata de um protecionismo, né? E eu acredito que deveria se ter essa reciprocidade como nas questões diplomáticas, né? Então, se um europeu pode vir aqui com o EFA Pro trabalhar, quem somos nós para falar que ele não pode vir, tem que vir, né? Eu já trabalhei fora do país, já fui um emigrante, seria muita hipocrisia da minha parte ser contra a vinda dos treinadores estrangeiros aqui para o Brasil. Agora, eu acho que da mesma maneira que nós recebemos bem esses profissionais, eles deveriam nos receber bem por lá também, né? Porque se tem esses preconceitos, né, contra o treinador brasileiro, sempre se teve, né? E agora, se existe aí uma disparidade em termos de competência e capacidade, que nos deixe ir tentar trabalhar na Europa, competir no mercado, porque o mercado vai dizer por si só se nós estamos devidamente qualificados para trabalhar lá ou não. Né? Agora, esses direitos, na minha opinião, teriam que ser os mesmos. Né? Até tivemos o caso de um treinador brasileiro que foi para Portugal recentemente, e os treinadores se uniram e fizeram uma denúncia e o treinador foi demitido. Porque, em teoria, ele não tinha uma licença, não tinha a UEFA Pro para trabalhar em Portugal. E quando nós vemos... o Brasil recebe enxurrada de momento, portugueses, né? Não só portugueses, mas outros estrangeiros para trabalhar aqui e são bem recebidos, né? São permitidos executar suas funções profissionais. Enfim, eu adoro Portugal, acho que os treinadores portugueses realmente têm uma qualificação especial. A metodologia de treino que eu sigo, que é a periodização tática, eu aprendi em Portugal, até hoje tenho relação com o professor Vitor Frade, uma relação de muita amizade, né? Nós nos falamos sempre, sei do trabalho sério que foi feito em Portugal.
respeito muito, por isso que procuro aprender com todos os treinadores que vêm de lá para cá, mas acredito que quando se fala das licenças, essa reciprocidade ela é mais do que necessária. Não, com certeza, tem que ter, até porque a gente vê não só portugueses, né, argentinos, chilenos, vindo para o futebol brasileiro, porque eu acho interessante ter esse intercâmbio de cultura, de ideia, Sim. ter um técnico que joga de um jeito, um técnico que joga de outro, mas realmente isso eu acho um absurdo a gente não poder, os técnicos brasileiros terem essa obrigatoriedade de tirar uma licença especial. Podia, de repente, fazer o que seja um curso ali de 6 meses, online, só para, né, alguma coisa assim. Pra ter uma ideia ali, né? É. Mas o quão difícil é conseguir essa licença? A UEFA Pro É. é difícil porque você tem que estar morando nos países, né? Aham. Agora, cada país europeu tem o seu sistema e depois essas licenças que você tira nos diferentes países, você consegue homologar na UEFA. É um processo que duraria anos. Cada país tem a sua forma, né? Uhum. Mas a FIFA já conseguiu estabelecer aí uma unificação, né? Para a gente ter ali uma chance de homologar e sincronizar todas as licenças. Hoje nós temos que ter ali os diferentes níveis, né? Que é o nível C, B, A e Pro. Então, para você tirar uma licença lá na Europa, você teria que estar vivendo por lá, né? Agora, cada país tem a sua particularidade. Cara, é muito difícil.